Olá, crianças, boa tarde. Hoje, nossa aula de língua portuguesa, nós iremos falar sobre o gênero literário conto. E para tanto, inicialmente, nós iremos realizar a leitura de um conto para, posteriormente, estar falando um pouco sobre suas características, certinho? Então, de início, nós iremos ler o conto de Carlos Drummond de Andrade, que é um escritor brasileiro, chamada Histórias para o Rei. Antes de iniciar a leitura, eu gostaria de saber se pelo título do nosso conto já dá para a gente antecipar algumas ideias que serão tratadas no texto. Vocês acham que a partir do título nós podemos antecipar o tema? Será sobre o que vai falar? Se a gente observar certinho o título, por exemplo, temos a palavra rei. Então a gente pode imaginar o quê? Que tem um personagem nessa história que é um rei. Vamos lá conferir se é isso mesmo? Temos também a palavra histórias no nosso título, no título do conto. Então também, será que o texto fala sobre histórias? Vamos conferir? Histórias para o Rei, do Carlos Drummond de Andrade. Nunca podia imaginar que fosse tão agradável a função de contar histórias, para a qual fui nomeado por decreto do rei. A nomeação colheu-me de surpresa, pois jamais exercitara dotes de imaginação, e até me exprimo com certa dificuldade verbal. Mas bastou que o rei confiasse em mim para que as histórias me jorrassem da boca, à maneira de água corrente. Nem carecia inventá-las, inventavam-se a si mesmas. Este prazer durou 6 meses. Um dia, a rainha foi falar ao rei que eu estava exagerando. Contava tantas histórias que não havia tempo para apreciá-las, e mesmo para ouvi-las. O rei, que julgava minha facúndia uma qualidade, passou a considerá-la um defeito, e ordenou que eu só contasse meia história por dia e descansasse aos domingos. Fiquei triste, pois não sabia inventar meia história. Minha insuficiência desagradou e fui substituído por um mudo, que narra histórias por meio de sinais e arranca os maiores aplausos. Esse foi o conto do Carlos Drummond de Andrade. Agora, a partir da leitura dele, nós iremos observar alguns elementos que são característicos do texto do gênero literário conto, certo? Agora nós iremos conversar um pouquinho sobre as características do gênero textual conto, certinho? Então vamos lá. Os contos, em grande maioria, são estruturados em parágrafos. É uma narrativa, ou seja, conta uma história e é estruturada em parágrafos. Quem conta essa história é um narrador. Dentro do conto, o narrador conta a história. Ou seja, o narrador que conta a história. Tendo isso, nós podemos ter dois tipos de narrador. Um narrador que não participa da história, que é um narrador oculto, e um narrador personagem, que é quando o narrador ele participa da história. Observando o conto do Drummond, vocês acham que é um narrador personagem ou é um narrador... Desculpa, ou é um narrador oculto? Nos contos também é bem definida a presença do espaço e do tempo, ou seja, o espaço onde a história acontece, que o autor ele pode trazer diretamente, falar onde a história acontece, ou pode dar pistas, certo? E a história do que a gente acabou de ler, vocês acham que ela acontece onde? Já em relação ao tempo, o autor também pode falar quando a história acontece, mas também a gente pode analisar os verbos do texto e chegar à conclusão. Por exemplo, se os verbos estão no passado, a história acontece no passado. Se os verbos estão no presente, a história acontece no presente.
Temos também no conto a presença dos personagens, ou seja, são aqueles que participam da ação dentro do conto, certinho? Então essas são algumas características do conto e agora eu vou falar um pouco sobre o enredo, qual que é a estrutura do conto em relação ao enredo, certinho? No enredo nós temos 4 partes principais. A situação inicial, que é onde o autor ambientaliza a história, fala o que vai acontecer. Um pouquinho de onde a história se passa. Depois nós temos a situação problema, que a partir da situação inicial irá surgir algum problema, certinho? Essa é uma outra parte do enredo dos contos, ou seja, temos uma situação inicial, onde o autor fala um pouquinho sobre a história, onde acontece. Temos uma situação problema, onde irá acontecer algum problema na história. E por último, nós temos o desfecho. Ou seja, antes do desfecho, falando aqui, nós temos o clímax ainda, que é esse problema chegando ao ponto máximo dele. Ou seja, agora resolve ou não resolve o problema. Aí que surge o desfecho, certo? Então o desfecho, ele é a solução do problema. A solução não quer dizer que será bom ou será mal, mas é uma solução, onde a gente consegue, entre aspas, saber o final da história. Ou nós temos uma interpretação, conseguimos fazer uma interpretação da história. Certinho? Vou deixar uma curiosidade aqui também no vídeo, para vocês saberem onde surgiram os primeiros contos, quais foram as primeiras histórias, certinho? E vou propor algumas atividades da apostila remota. Desejo a todos ótimos estudos.